Graça e paz, meus queridos, que bom que nós estamos juntos mais uma vez, dessa vez a nossa 12ª lição. Olha o tema, a vinda do reino. Novamente estamos passeando nesse tema de reino, né? Na realidade, a vinda do reino é... Breve no céu Jesus há de aparecer em gloriosa luz, todos o hão de ver. Veja só, e esse tema nós vamos passear por ele em Lucas 17, versículo 20 até o 37. Continuando em reino, é impossível a gente não falar aquela frasezinha que ficou, né? Reino... O reino de Deus agora e ainda não. Na realidade, o reino de Deus, de forma muito compacta, bem resumida, significa salvação e libertação, né? E essa ideia de agora e ainda não é uma tônica em todo esse aprendizado do reino de Deus e da vinda de Cristo, né? Porque ele é algo real, presente, mas que ainda está para acontecer na sua plenitude. Nesse capítulo, nessa referência, a gente vai ver a fala sobre a presença do reino, sobre a segunda vinda de Cristo e a consumação do reino, que é a plenitude, né? E do 26 ao 27, do juízo. E nos versículos 34 ao 36, 37, a gente vai compreender que toda essa dinâmica espiritual, esse reino que Deus foi instituído por Deus, na realidade, segundo a palavra, está pronto para nós desde a criação. Além do mais, toda essa dinâmica de reinado vai acontecer em que tempo? Vai acontecer numa época de descuido espiritual. Eu queria que essa ideia, essa fala, fosse algo pertinente em nossa mente, no nosso coração. Quando isso vai acontecer, não sabemos, né? Mas por esse estudo aqui, bem minucioso de Lucas, essa narrativa preciosa de Lucas, a gente compreende que isso vai acontecer numa época de descuido espiritual. Como é que isso vai se dar? Veja só, a gente vai destacar 3 pontos. O aspecto espiritual do reino, o aspecto histórico do reino e o aspecto escatológico, tá certo? O primeiro ponto de aspecto espiritual do reino, diz o versículo 20, veja só. Interrogado pelos fariseus sobre quando havia de vir o reino de Deus, respondeu-lhes, o reino de Deus não vem de forma visível, nem dirão, ei-lo aqui ou ei-lo ali, porque o reino de Deus está dentro de vós. Essa foi a fala de Jesus. Agora vocês vejam só, que novamente os fariseus que não perdiam uma oportunidadezinha de pegar Jesus, né? Porque na realidade o povo esperava um reino visível, uma coisa, eles faziam a ideia desse reino que estava por vir, que na realidade já estava acontecendo, né? Eles esperavam uma coisa visível, eles tinham uma ideia de palácio, uma ideia governamental, assim, uma coisa de senado, onde a ordem política tivesse uma sede, enfim, eles esperavam um governo que na realidade viesse libertar eles do Império Romano, mas a coisa não era por aí. Como sempre, Jesus estava falando de um reino espiritual e eles esperando um material, né? Um reino visível. Isso me faz lembrar quando Jesus ressuscitou, você há de lembrar, quando ia aqueles dois no caminho de Emaús e eles estavam lá no maior papo e lamentando o ocorrido, que Jesus foi crucificado e Jesus caminhando com eles, lembrou?
Eu sei que você lembrou aí. Jesus perguntou para eles, ele disse, você não está sabendo não do que está acontecendo aqui em Jerusalém? Mataram Jesus, crucificaram Jesus e aí foi embora a nossa esperança, porque a gente esperava que ele redimisse o povo, né? Então o povo novamente estava caindo no erro de não compreender a ideia do reino espiritual. E Jesus falando de um reino do agora e o ainda não, e eles não estavam compreendendo. Mas vamos lá. Quando os fariseus interrogam Jesus, eles não iam perder a oportunidade de dar aquela alfinetadazinha em Jesus, né? E eles disseram, e quando isso vai acontecer? Jesus, isso não é de forma visível. Não é de forma visível. E quando vocês ouvirem dizer, olha, está ali, está acolá, não dê atenção, porque isso aí não é verídico, não é real. Então aí a gente entende nessa fala de Jesus que não dá para se pensar num espaço geográfico para se referir ao reino, à vinda do reino. Tá bom? E agora vamos ao versículo 22 que diz, então disse aos discípulos, dias virão em que desejareis ver um dos dias do Filho do Homem, mas não o vereis. E vos dirão, ele aqui ou ele ali, não vades, e nem os sigais, porque como o relâmpago ilumina desde uma até a outra ponta do céu, assim será também a vinda do Filho do Homem. Essa ideia do reino de Deus, como eu falei, eles esperavam um reino que viesse trazer a libertação para eles e resolver todo o problema de opressão, todo problema político, né? E toda perseguição religiosa. Diz aqui, o reino é antes de tudo uma realidade espiritual e interior. Com essa fala de Jesus, a gente compreende claramente que o reino de Deus está em nós e entre nós. Veja só, quando uma pessoa ouve o evangelho da salvação, compreende Jesus, ele compreende a dinâmica do reino de Deus. Como a gente falou na lição anterior, o Espírito Santo trabalha de uma forma incrível, ele lava o indivíduo, ele santifica o indivíduo e ele justifica o indivíduo. Sabe o que acontece? O reino de Deus é estabelecido no interior. E eu achei tão interessante, porque eu estava pensando, e entre nós? Porque, veja só, quando esse indivíduo abraça o evangelho e o reino de Deus é internalizado, então a gente fala dele como um reino interior, ele começa a exercer uma influência tão sobrenatural na pessoa que ela começa na realidade tudo acontece na mente, né? Tudo acontece na mente. Então essa pessoa, esse indivíduo, ele começa a agir de forma diferente. As ideias dele começam a bater de forma, eu diria que sobrenatural. Então ele começa a agir de forma diferente. Então é bem aquela história que tem em Colossenses capítulo 3, salvo engano, que diz que a gente pensa nas coisas que são de cima, a gente fala das coisas que estão de cima, sabe por quê? Porque a gente se reveste do novo. Deu para você compreender? Eu espero que sim. Aí veja só, não é instalado externamente, só frisando o que a gente falou, mas nasce interiormente, a partir do momento em que o Espírito Santo atua no coração do indivíduo, levando-o ao encontro com Cristo e à assimilação dos valores do Evangelho. O grande sinal da presença do reino é a transformação de vidas operada pelo Espírito Santo mediante o Evangelho. Fechou, né? Agora a gente finaliza esse primeiro ponto, que é o aspecto espiritual. Deu para você compreender direitinho, muito claro, né? Agora a gente vai para o segundo ponto, que é o aspecto histórico do reino. Eu acho bem interessante isso. A gente entende, mas
é só internamente, é só dentro de nós e entre nós, mas como é que ele funciona entre nós e ele não é uma coisa real, assim, não é um reino externo, né? É uma coisa incrível, né, para se ter uma compreensão. Aí, quando eu vi esse estudo aqui, esse segundo ponto, um aspecto histórico do reino, por quê? Porque é uma coisa que está acontecendo em tempo real para nós, que eu acho isso fantástico, e é uma coisa histórica, porque você veja bem que a palavra de Deus diz que o reino já está preparado para nós desde a criação. Aí, de repente, já conta como um ponto histórico, né? Aí agora a gente vê o reino que não é um conceito abstrato, ele é, e nem é apenas espiritual e pessoal, né? Ele tem sinais da vinda de Cristo. E no ponto de histórico, porque você veja bem, os profetas já falaram desse reino, da vinda desse reino. E João Batista falou muito desse reino, não é? E você veja só, tem um ponto que eu queria trazer a lembrança de vocês, que está em Mateus capítulo 11, que foi aquela parte que João estava lá na prisão, lembra? Que aí ele ouviu falar dos sinais, atenção, sinal, reino, certo? E quando ele estava lá, ele ouviu falar muito dos sinais que Jesus estava operando lá, né? Então ele mandou 2 dos discípulos dele, de João, vá lá e pergunte se ele é quem nós estávamos esperando, ou se a gente precisa, ou se a gente ainda precisa esperar outro. Aí os 2 discípulos dele foram lá encontrar Jesus. Chegou lá, eles perguntaram a Jesus, olha, João mandou perguntar se você já é quem a gente estava esperando, se é o Cristo que a gente estava esperando ou se a gente espera outro. Aí Jesus disse, você volte e diga a ele o que vocês ouviram e veem. Veja só. Aí vocês voltem lá e digam que vocês viram cego ver, surdo ouvir, coxo andar, morto ressuscitar e o evangelho ser pregado aos pobres. Você percebe, meus queridos, que os sinais acompanham esse reino? Deu para vocês entenderem que a resposta de Jesus para João, através dos 2 discípulos, foi dizer aí era uma questão visível, entendeu? Por isso que eu achei isso massa demais, porque a gente estava falando só em algo espiritual, algo invisível, individual, muito pessoal, e de repente a gente começa a tratar com uma coisa assim, um fato tão abrangente e muito palpável no sentido da gente ver. Não é uma coisa que você, é pela fé. Não, é real. É real. Essa transformação é uma coisa muito abrangente. Eu digo que é um leque. Esses sinais que evidenciam a dinâmica do reino de Deus como algo presencial, todo mundo vai ver. Todo mundo vai ver. E é tanto que Jesus disse, olha, é assim. Aqui a minha resposta vai pelos sinais. A minha resposta para você, o que é, se eu sou o reino, se eu sou Jesus Cristo, o que é que você está vendo? O que é que você está percebendo aqui? Qual é o testemunho que você vê aqui? Quais são os sinais que nos acompanham quanto a propagadores desse reino? Incrível, né? Pois é. Então, aí Lucas capítulo 11, versículo 20,
também é um texto muito interessante que é, só para você anotar aí, quem está com a revista, beleza, quem não, você pode anotar para ver. É Mateus 11, do versículo 2 ao 6. E tem uma coisa, vamos memorizar isso aqui, gente, porque é uma passagem riquíssima e parece que dá uma alavancada no nosso espírito, dá uma chacoalhada, né? E isso foram os sinais que Jesus mostrou, que Jesus falou. Mas os sinais que seguem aos que têm a vivência desse reino é muito abrangente, Eu diria que é um grande leque. Você sabe por quê? Porque tem comunidade que você vê, entidades que operam num ambiente, numa sociedade de muita injustiça social. De repente se levanta um núcleo e esse grupo de pessoas, essa organização, essa comunidade começa a agir de forma diferenciada e evidenciando um foco de justiça em meio a um terreno muito minado pela injustiça. Olha que diz assim a revista, o que a gente percebe no reino? A derrota de Satanás, o suprimento das necessidades básicas do ser humano, o perdão dos pecados, a libertação de todas as formas de legalismo e opressão, e evidenciam que o reino de Deus é chegado. A presença do reino de Deus no mundo se manifesta também por meio de movimentos, estruturas sociais, políticas e econômicas comprometidos com a justiça. Agora eu vou dizer para você sabe também quem pontua esse reino como no aspecto histórico? Maria. Aqui na revista diz assim: Maria antevê e celebra os sinais da vinda do reino. Muito interessante, porque diz aqui, evidenciados na queda dos poderosos e na exaltação dos humildes. Aí tem Lucas, capítulo 1, versículos 51 ao 53. Aí o que diz? Eu achei muito interessante, porque Maria, ela creu desde a hora que o anjo chegou. Ela ficou meio atemorizada, lembra dessa passagem? E aí o anjo disse, não fique assustada. Você vai engravidar e vai dar à luz a um filho, você colocará o nome dele de Jesus, e ele será grande, será chamado Filho do Altíssimo, e ele estabelecerá um reino eterno. Essas foram as palavras do anjo para Maria. E Maria super que acreditou naquilo e que ela já entendeu. E no cântico que ela fala aqui, de 51 a 53, diz exatamente, deixa eu mostrar aqui para você. 51, 53. Com o seu braço agiu poderosamente, dispersou os que no coração cultivavam pensamentos soberbos, tirou dos tronos os poderosos e exaltou os humildes, encheu de bens os famintos e despediu vazios os ricos. Aí a gente entende que a plenitude do reino de Deus ultrapassa qualquer pensamento humano. É uma coisa que é um evento que não dá para você pensar nos mínimos detalhes, porque é uma questão, é algo transcendente, entendeu? Apesar de ter uma participação humana, é um reino que está estabelecido em prol do ser humano, do homem pecador, que encontra Jesus e é passado pelo processo de santificação e justificação. A vinda do reino com suas manifestações devem ser buscadas constantemente. E o Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o vosso reino. Devemos sim, queridos, desejar a vinda de Cristo. Devemos ansiar pela vinda de Cristo. E Jesus recomenda isso no Pai Nosso, né? E naquele versículo que ele diz, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as outras coisas vos serão
Diga aí, complete aí. Acrescentadas. Eu sei exatamente o que você respondeu aí. Queridos, e outra coisa, é algo que tem que ser desejado e ansiado por nós, aí é impossível que a gente não pense naquele hino, né? Nossa esperança é sua vinda, o Rei dos Reis vem nos buscar. Nós aguardamos Jesus ainda, é a vinda do reino, a vinda do reino. Glória a Deus. Quando a gente fala e que a gente tem que ansiar, desejar a vinda de Jesus, no versículo 26 ao 29, tem uma referência aqui para nós. Como aconteceu nos dias de Noé, assim será também nos dias do Filho do Homem. Só recapitulando, a gente viu o ponto espiritual, certo? Que foi o primeiro ponto, o aspecto espiritual do reino, o aspecto histórico do reino. Agora vamos ao terceiro ponto, que é o aspecto escatológico do reino. A gente tem que atentar para uma questão que a gente até frisou no segundo ponto, que é buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça. A grande questão é que algumas pessoas se perdem aqui, vai se encontrar aqui nesse terceiro ponto, que é no aspecto escatológico, no aspecto do fim. Você veja só, muitas pessoas nesse tempo não está buscando o reino de Deus, está tão preso à sua própria história, às suas próprias necessidades e ao seu próprio mundo, está vivendo uma questão de individualismo tão intenso que o reino de Deus está ficando para depois. E é esse versículo que eu queria ler aqui, para isso fixar muito e ver se nós começamos a tomar outro rumo quanto às nossas escolhas e quanto ao nosso estilo de vida, compreende? A vinda de Cristo é comparada a um relâmpago, a um raio que vem de uma extremidade à outra. E é uma coisa rápida. Você, aquela partezinha que tem negrito no versículo, no capítulo 17, em cima do versículo 20, diz assim: a vinda súbita do reino de Deus. Isso quer dizer pra gente que vai ser uma vinda repentina e inesperada, porque como o relâmpago ilumina desde uma até a outra ponta do céu, assim será também o Filho do Homem no seu dia. Isso dá uma conotação pra gente de rapidez, de algo inesperado, repentino, zoom, certo? Atenção. Agora, aí a gente tem que ver como vai ser isso. Se lembra que é uma coisa, é um evento transcendente. Você só precisa estar preparado para ele. Veja só, dessa vez eram os discípulos que perguntaram a Jesus: olha só, quando é que o reino vai ser restaurado? O reino de Israel vai ser restaurado? Aí Jesus responde para eles: olha, não vos importa saber os tempos ou as épocas que o Pai determinou pelo seu próprio poder. No entanto, recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Você veja aqui que não tem tempo determinado. Então não adianta ninguém dizer para nós ou ser divulgado para aí, vai ser em tal tempo, vai ser em tal tempo. A gente não precisa ficar preocupado com isso, porque Jesus disse aqui: não se preocupe com isso. Não importa, isso não é importante para vocês. Jesus disse aqui para eles, isso não é importante. E para nós, agora nós estamos dizendo uns para os outros: gente, isso não é importante. Saber se Jesus vai voltar amanhã ou depois não é importante. O que é importante é a gente ter uma vida transformada e deixar que os sinais desse reino, dessa transformação, sejam
evidenciados, entenderam? Pois é isso aí, porque o que está acontecendo é exatamente isso. As pessoas, os envolvidos no reino estão tão ansiosos, tão tensos em relação devido aos acontecimentos, estão tão interrogativos, né, e de saber o tempo, e quanto em contrapartida tem outros que, além, olhe, nem aí para nada do reino de Deus. E agora, a gente, pelo menos aqui nesse texto, a gente já sabe que é uma coisa repentina, inesperada, quando as pessoas estão desapercebidas espiritualmente, é quando o fim acontecerá. Aí diz aqui o 25: primeiro, porém, é necessário que ele sofra muito e seja rejeitado por essa geração. Agora, um versículo que é muito massa para a gente parar e compreender. Comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento até o dia em que Noé entrou na arca e veio o dilúvio e os destruiu a todos. A mesma coisa aconteceu nos dias de Ló. Comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam e construíam. Aí você vai dizer: Madeleine, isso tem a ver? Isso é pecado? Não, isso não é pecado. A questão não é porque eles estavam casando, que eles estavam comendo, bebendo, trabalhando, plantando, se divertindo. Não, não tem problema nenhum nisso. A gente sabe que não. A questão é a prioridade. Aonde estiver o seu tesouro, aí estará o seu... Isso, concordo com você, o seu coração. É exatamente isso. Só que Noé estava alertando o povo que ia acontecer. E o povo nem aí. Achavam que ele era tudo no mundo, menos uma pessoa boa de cabeça, não é? E aí o fim aconteceu e as pessoas ficaram para trás. Você já sabe da história. E a história de Ló? Os anjos foram lá, divertiu, e as pessoas nem tchuiu. E a mulher de Ló, você sabe também da história, ela foi, gente, ela foi com ele. A questão religiosa não vai contar, é bem entendido, viu? Porque ela era esposa de um homem justíssimo, não é? De um homem muito justo. Do homem temente a Deus. E isso não foi suficiente, você sabe por quê? Porque quando ela estava fora da cidade, ela olhou para trás. Você sabe que aquele olhar significava? O que eu deixei para trás? Os meus amigos, os meus bens, a minha casa, os meus valores. Ela estava vendo a vida dela. O olhar da mulher, da mulher de Ló tinha um significado muito forte. E não era de coração rendido. E não era de um coração convertido à fala do anjo. Não era um coração convertido à mensagem de Deus. Não era. Por isso que ela morreu, por isso que ela não escapou. E isso nos dá uma conotação de que a questão de religiosidade não vai pesar. Você precisa ter uma nova vida com Jesus. O Senhor não vai se deixar enganar. Ele é amor, mas Ele é justiça. Esse é um ponto muito predominante no aspecto escatológico do reino. É o que ainda está por vir que vai ser o grande final. No aspecto histórico, percebe-se o reino já, agora. No aspecto escatológico, é o ainda não. É quando acontecerá a plenitude do reino, que agora nós estamos vivendo no tempo presente. Aí veja só, o reino de Deus, pois é futuro, como é aquele dia.
Mateus 11, 24 e Lucas 10, 12, 12, 36, você anota. E a vinda do Filho do Homem, o mesmo está em evidências nas assim chamadas parábolas da parousia. Eu vou dizer a você, eu sei que você sabe, mas parousia é a vinda de Cristo, tá? Então aqui fala nisso porque um monte de parábolas tratavam da parousia, da vinda de Jesus. Então um monte de parábolas apontava para esse terceiro ponto, que é o aspecto escatológico do reino. Em Mateus 25 e 1, assim virá o reino. Este é, portanto, um fenômeno escatológico. Alguma coisa que vai além da compreensão humana que a gente falou. É o futuro do mundo, é a esperança dos que creem. Nossa esperança é sua vinda. Mas ele virá por sua própria dinâmica, sem interferência de homens. E por ser totalmente Deus. O versículo 31 indica que não haverá tempo para nenhuma providência. Lembra que nós falamos? Rápido. No versículo 34, 36 indica apenas que uns serão salvos e outros se perderão. Essa questão, uns serão salvos e outros se perderão, é tão duro da gente ouvir, né? Eu concordo com você. Me dá um aperto no coração, eu fico triste de certa forma, mas por isso que nós precisamos correr contra o tempo, porque nós não sabemos o tempo que acontecerá. E Jesus bem disse, não é importante para nós sabermos o tempo, porque o tempo é Deus que determina, mas nós podemos fazer alguma coisa, sabe o quê? Correr contra o tempo e pregar esse evangelho de vida. Você sabe, esse evangelho de vida é um evangelho que traz vida às pessoas que estão vivendo, tendo uma subvida. Olha só que eu grifei esse texto aqui, porque eu queria que ele ficasse assim, ó, latente em nossa mente. Os verdadeiros discípulos de Cristo são agentes do reino. Como tais, precisam viver e proclamar os valores do reino de Deus no tempo e no lugar em que estão. Você ouviu isso para você? Pois é. Como você ouviu isso exclusivamente para você, queridos, eu também ouvi isso aqui especialmente para mim. Quase que eu ouço o meu nome. Eu preciso proclamar os valores desse reino no lugar e no tempo que eu estou. Esse tempo agora, precisamos levar essa mensagem para as pessoas tirarem o tesouro do lugar onde está. Colocar seu coração num tesouro onde a traça e o ferrugem e o ladrão não rouba. Você compreende? E essa missão, novamente, eu digo, é minha e é sua. E não temos tanto tempo para isso. Você sabe por quê? Porque o nosso alvo é a vida do quem não encontrou Jesus para ter como Senhor de sua vida, né? Agora você diz assim, mas Madeleine, eu não tenho capacidade para isso, eu não sei cantar, eu não sei pregar, eu não sei. Quem disse que precisa disso? Quem disse? Você só precisa ter uma vida nova com Jesus e viver. Aí onde você passar, as pessoas vão sentir o cheiro de Cristo, pelo seu jeito de falar, pelas suas escolhas, pelo seu estilo de vida, onde você coloca seu coração. As pessoas vão perceber. Nós vamos ser participantes, nós vamos estar inseridos em comunidades onde a justiça é um foco que se destaca no meio da injustiça. Captou a mensagem? Pois é, queridos. Então, agora, ampliando a nossa discussão, aquela perguntinha que a resposta eu e você
vamos anotar e que você pode compartilhar no canal da ICND, tá bom? Com base no que a Bíblia revela, como será a volta de Cristo? Se aproveita e amplia realmente essa discussão e você pontua. Vamos pesquisar e vamos colocar várias características da vinda de Cristo, tá bom? E a segunda pergunta, de que maneira a igreja, eu e você, deve aguardar o ainda não? Olha aí de novo a história do agora e ainda não, né? Isto é, a concretização plena e definitiva do reino de Deus. Pronto, queridos, chegamos ao fim de mais um estudo e eu espero que você tenha crescido espiritualmente, porque para mim foi de extrema importância esse estudo de hoje, a vinda do reino, e não tem outro sentimento que venha predominar em nós e entre nós, a não ser aquele de desejar a vinda de Jesus. Que bom seria se Jesus voltasse agora. Queridos, vamos desejar. Venha a nós o vosso reino, venha a nós o vosso reino. Mas agindo, tá bom? A gente se vê, a gente se encontra e eu quero que você, por favor, sinta-se abraçada por mim e acariciada pelo Espírito Santo de Deus, esse Espírito que lhe consola e lhe capacita, tá bom? Você entra lá nos canais da igreja, tá bom? É no Instagram e dessa vez aqui é no YouTube. E você participa, deixe sua opinião, deixe sua resposta, se você assim preferir. Tchauzinho!